A mãe caiu, partiu a perna e está internada no hospital, e tu levas a nossa filha a viajar. Ainda tens coração? O rugido de João ecoou através do altifalante do telemóvel. Se fosse a Ana de há 5 dias, teria pedido desculpa apressadamente, agarrado na filha e corrido a 7 pés para o aeroporto de forma a voltar e servir a sogra. Mas hoje, dei um gole no meu sumo de laranja natural bem fresco, olhei para a minha filha a brincar na areia branca da praia e respondi com toda a calma. Exato, a tua mãe está no hospital. O que é que isso tem a ver comigo? Sem deixar que o outro lado tivesse tempo para balbuciar, desliguei a chamada e guardei os auriculares na carteira. Talvez nos últimos 10 anos, esta tenha sido a primeira vez que ousei responder ao meu marido. Haverá alguma mulher que tenha a crueldade de abandonar a sogra com a perna partida para ir de férias à grande? Ah, sim, sou eu. Mas para alcançar esta frieza absoluta, tive de sacrificar toda a minha juventude até a exaustão. 10 anos de casamento, recuada na retaguarda desde o dia em que a pequena Bia nasceu. Passei de uma editora orgulhosa para uma parasita aos olhos do meu marido. O João é atualmente diretor de departamento, com um salário a rondar os 4.000 euros por mês, mas no início de cada mês atira exatamente 300 euros para cima da mesa, acompanhados do refrão habitual. Pega lá para as compras do mês e gasta com cuidado que a economia está difícil. Se não ganhas dinheiro, não o desperdices. 300 euros para a alimentação de 3 adultos e uma criança na caríssima cidade de Lisboa. E, no entanto, a mãe dele, a dona Otília, estava sempre a escrutinar cada refeição e cada passo meu. Houve um dia em que o jantar consistia apenas num prato de legumes cozidos e umas postas de peixe estufado. Ela pegou num pedaço de peixe, fez uma careta e atirou-o de volta para o prato. O meu filho esfola-se a trabalhar o dia todo. Tu ficas em casa a coçar a micose e cozinhas isto? Engoli as lágrimas, segurando a taça de arroz com um sabor amargo. Mas o limite da minha tolerância chegou exatamente na noite do nosso 10º aniversário de casamento. Naquele dia dei-me ao trabalho de ir ao mercado cedo, preparei o bife à portuguesa de que o João tanto gostava e coloquei uma linda jarra de rosas na mesa. 9 da noite, 10 da noite, 11h30. A porta abriu-se de rompante, o João entrou a cheirar a uísque e com um forte odor a tabaco. Chegas tão tarde? A comida já arrefeceu. Vou aquecer. Nem tive tempo de terminar a frase, e o João, com um gesto brusco, varreu a comida da mesa para o chão, salpicando com molho o vestido branco que eu tinha acabado de estrear. Um caco de loiça cortou-me a perna, fazendo-a sangrar. Ele cambaleou, tirou uma fatura amarrotada da carteira e atirou-ma à cara. Os suplementos da minha mãe este mês custaram 200 euros. Paga tu com o teu dinheiro. Não fiques sempre a depender da minha carteira. Que dinheiro poupado? Fiquei perplexa. Os 300 euros que dás por mês não chegam sequer para as fraldas e o leite da Bia. De onde queres que eu tire dinheiro? Então vai pedir emprestado, sua inútil. O João rosnou e cambaleou em direção à casa de banho. Fiquei paralisada no meio daquela confusão. Do quarto, a pequena Bia saiu a correr desajeitadamente. A menina soluçava, abraçada com força à fotografia de família tirada no Natal. A tremer, chamou mamã. Tu e o papá não discutam mais. A Bia tem medo. Ao ver as lágrimas a escorrer pelas bochechas da minha filha, o meu coração despedaçou-se. Naquela noite, enquanto abraçava a minha filha a dormir, fiquei a olhar fixamente para o teto. Divórcio? Tinha a certeza de que me queria divorciar, mas não podia sair de mãos a abanar, levando a minha filha pequena sem um tostão, para depois ser desprezada pela família dele. Na manhã seguinte, aproveitando que o João tinha ido trabalhar, fui ao escritório do Tomás, um advogado e velho amigo dos tempos de faculdade. Depois de ouvir a história, o Tomás ajeitou os óculos, com um olhar cheio de pena, mas a sua voz foi extremamente clara. Ana, tu dedicaste 5 anos a cuidar da casa. A lei reconhece que esse esforço é equivalente ao trabalho que gera rendimentos, mas para ganhares e ficares com a guarda da Bia, tens de recolher provas sobre o patrimônio comum e os rendimentos do João. Não deis o alarme ainda. Apertei as mãos e respirei fundo. O jogo ia começar a sério. O toque insistente do telemóvel interrompeu o meu ritmo de limpar o chão. No ecrã riscado apareceu sogra. Atendi a chamada
e antes que pudesse dizer uma palavra, a voz da dona Otília soou estridente, exagerando tudo. Ai, meu Deus, Ana, onde é que te meteste, rapariga? Sabes que caí e parti a perna? Dói tanto. Ai, valha-me Deus. Franzi a testa e afastei um pouco o telemóvel da orelha para evitar o som estridente. Onde é que a mãe caiu? Como é que partiu a perna? Perguntei calmamente. Já te disse que parti a perna, não faças perguntas parvas. É cega ou que para não veres a minha dor? Estou aqui no serviço de ortopedia do Hospital de Santa Maria. Despacha-te a arrumar umas roupas, faz-me uma canja de galinha, traz a lancheira e vem já para aqui ficar de vigília. O médico diz que tem de haver um familiar a cuidar de mim 24 horas por dia. O João trabalha muito para sustentar esta casa. Tu, que não fazes nada em casa, vens para aqui servir-me. Despacha-te que estou a morrer à fome. Fiquei em silêncio por 3 segundos. Se fosse a Ana de ontem, teria atirado a esfregona, corrido apressada para comprar um frango e entrado disparada no hospital. Mas hoje, cada conselho do advogado Tomás ecoava nos meus ouvidos, lembrando-me de manter a cabeça fria. Sim, a mãe descanse que eu vou orientar as coisas. Desliguei a chamada com um ligeiro sorriso no canto dos lábios. Partiu a perna? Naquela manhã, antes de eu levar a Bia à creche, ela ainda estava a ouvir música e a fazer aulas de zumba a todo o volume no jardim. Entrei no quarto e tranquei a porta. No fundo do roupeiro, atrás dos grossos cobertores de inverno, tirei uma pequena lata de bolachas enferrujada. Este foi o meu maior segredo durante os 5 anos em que fui vista como um fardo. Todas as noites, quando o João e a dona Otília já ressonavam alto, eu trabalhava arduamente a rever manuscritos como editora freelancer anônima para várias editoras. O dinheiro poupado com o suor daquelas noites em claro que me esgotavam, guardei-o todo aqui. Abri a tampa. A caderneta poupança em meu nome exibia o número redondo de 10.000 euros. 10 anos de juventude, 5 anos, a servir de criada sem remuneração. Este era o único salva-vidas para mim e para minha filha. Tirei a caderneta, peguei rapidamente no telemóvel e reservei um voo para Faro, no Algarve, para o início da tarde. Tinha chegado à altura de eu e a Bia fazermos uma viagem. Uma viagem para respirar um ar sem o cheiro a tabaco do João e sem o escrutínio amargo da dona Otília. Antes de sair de casa com a mala, passei pelo quarto da minha sogra, um quarto que cheirava a pomada e medicamentos. Caminhei até a cama de madeira, tirei da mala um frasco de cálcio selado e inclinei-me, empurrando-o cuidadosamente para um canto escuro debaixo da cama. A idade pesa, os ossos estão fracos, uma perna partida precisa de muito cálcio, murmurei, com um sorriso irônico e sarcástico. Aquele frasco de cálcio por abrir seria o adereço perfeito para a peça de teatro amadora que mãe e filho estavam a encenar. Ao chegar à creche, fui buscar a Bia mais cedo do que o habitual. A menina arregalou os olhos de surpresa ao ver a mãe puxar uma mala amarela brilhante. Mamã, para onde vamos? Não vamos para casa fazer o jantar à avó? Ajoelhei-me, alisei o cabelo fino da minha filha e sorri de forma radiante. Hoje nós as duas vamos tirar umas férias. A mamã vai levar a Bia a ver o mar. A Bia gosta de fazer castelos de areia na praia? A menina saltou e gritou de alegria. Gosto, gosto. Ir à praia fazer castelos. A Bia vai construir um castelo gigante. Apanhamos um TVDE diretamente para o aeroporto Humberto Delgado, deixando para trás a casa sufocante, a comida fria e as queixas familiares. Quando o avião subiu aos céus, olhando pela janela para as nuvens brancas e fofas, senti o meu peito ficar leve. Pela primeira vez após 5 longos anos, pude respirar fundo. No final da tarde, na praia da Rocha, o sol dourado brilhava intensamente, refletindo-se na água cintilante. A Bia, com o seu fato de banho com padrão de morangos, estava concentrada a cavar a areia com uma pequena pá de plástico. Eu encostei-me a uma espreguiçadeira na praia e dei um gole no sumo fresco. A brisa do mar batia no meu rosto, trazendo o sabor salgado da liberdade. O telemóvel na mesa de madeira vibrou intensamente. A 18ª chamada do João. Olhando para o número familiar, respirei fundo e atendi. A tua mãe partiu a perna e está internada no hospital, e tu levas a nossa filha a viajar. Ainda tens coração?
O rugido do João ecoou através do altifalante, frio, estridente e dominador. Respondi calmamente, repetindo exatamente o pensamento que albergava desde que reservei o bilhete. Exato. A tua mãe estar no hospital, o que é que isso tem a ver comigo? Que tom é esse, rapariga? O João gaguejou, com a voz engasgada por não esperar que eu ousasse ripostar. És a nora. Se a mãe está doente e tu não cuidas dela, quem cuida? Apanhas já um voo de volta. Se não chamo a polícia de segurança pública por rapto de menores. Soltei uma valente gargalhada, o som da minha risada abafando até o barulho das ondas do mar. Rapto? Sou a mãe biológica da Bia. Levo a minha filha a viajar com o meu próprio dinheiro. Que lei é que estou a infringir, senhor diretor? E perguntas em que tom falo. O tom de uma criada não remunerada que finalmente acordou ao fim de 5 anos. Estás louca. De onde arranjaste dinheiro para ir viajar? Andaste a roubar do dinheiro das compras que te dou, não é? Além de parasita, ainda ganhaste a mania de ser ladra. O João sibilou por entre os dentes, e a respiração furiosa passou pelo microfone. Sentei-me direita, recolhi o sorriso, a voz endureceu a cada palavra, cortante como uma navalha. João, continua a iludir-te. Os 300 euros que me dás de esmola todos os meses para comprar fraldas, pagar a escola da Bia e a comida para 4 pessoas na caríssima Lisboa. Achas que isso é uma fortuna? Só para comprar um molho de cebolas e alho tenho de pensar 2 vezes, quanto mais para viajar. Ganhas 4.000 euros, guardas tudo na carteira deixando a tua mulher e filha na miséria e depois bates no peito achando que és o grande pilar da família. Chamas a isso sustentar uma mulher? O João ficou atônito, apanhado em flagrante, e a sua respiração pelo telemóvel tornou-se irregular e vacilante. Como te atreves a responder-me assim? Quem te ensinou essa insolência? A tua canalice e a opressão da tua mãe ensinaram-me. Falei em alto e bom som, sem recuar 1 milímetro. A tua mãe partiu a perna, sê um bom filho. Pede folga e vai cuidar dela. Não uses o trabalho como desculpa para fugir às tuas responsabilidades e empurrar o fardo todo para mim. Desculpa, mas cancelei o meu contrato de criada. A partir de agora, tratas tu das lides da tua casa. Ah, é? Muito bem. Se és tão boa, vai-te embora de vez e não voltes a pôr os pés nesta casa. Sem o meu dinheiro, quero ver como tu e a tua filha vão sobreviver na miséria. O João gritou desesperado e desligou a chamada bruscamente. Olhei para o ecrã a informar o fim da chamada e guardei-o calmamente na carteira. Como ia sobreviver? Certamente melhor do que ao lado de um machista como ele. Sorri aliviada. Virei-me para a Bia, que gritava de alegria por ter apanhado um caranguejo na areia. A primeira tempestade tinha começado, mas estranhamente a minha mente não sentia ansiedade, apenas uma profunda satisfação. O espetáculo daquele par de mãe e filho ainda seria longo, mas a partir de agora o guião seria moldado pelas minhas próprias mãos. A pequena Bia já dormia profundamente na cama branca do hotel em Tavira. A respiração ritmada da menina era o único som que acalmava os meus nervos tensos. Liguei a luz de presença amarela, encostei-me à cabeceira da cama, peguei no telemóvel e coloquei os auriculares. Antes de sair daquela casa, tinha colocado cuidadosamente 2 microgravadores escondidos. Um debaixo do sofá na sala e outro atrás do balcão da cozinha. Hoje, através da aplicação sincronizada no telemóvel, abri as 3 gravações acabadas de descarregar. Respirei fundo e reproduzi a primeira. O som de estática surgiu, misturado com o barulho de trincar tremoços e a voz da Dona Teresa, a vizinha. Oh, Dona Otília, ainda ontem havia fazer zumba no jardim. Como é que hoje já anda de muletas e com a perna engessada? Onde é que caiu? A voz da Dona Otília riu-se triunfante. Partida, qual quê? Pedi ao meu sobrinho que trabalha na clínica ortopédica para me pôr este gesso a fingir. Dá um calor insuportável, mas tem de ser. A Dona Teresa soou perplexa. Você é tola. Para que é que arranja sarna para se coçar? Dona Otília baixou a voz. Você não sabe nada. Se não fizer isto, como ponho a minha nora na linha? Ultimamente começou a ter atitudes e a responder-me. Desta vez finjo-me de aleijada e obrigo-a a servir-me dia e noite para ver se ainda pia. O meu João ganha uma fortuna. Ela fica em casa feita parasita.
tem de saber servir a sogra. Vou castigá-la até não conseguir levantar a cabeça para perder a mania da preguiça. Apertei o telemóvel com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Cada palavra venenosa da dona Otília era como uma agulha a espetar-me os tímpanos. Como eu suspeitava, aquela perna partida não passava de um teatro barato, mas a crueldade e maldade dela em torturar deliberadamente a nora fez-me dar a volta ao estômago com nojo. Deslizei o ecrã e passei para a segunda gravação. Era uma discussão entre mim e o João. Tinha acontecido há mais de uma semana, altura em que decidi ligar o gravador no bolso do casaco. A minha voz soava paciente. João, dá-me mais 150 euros. A Bia esteve doente 2 vezes este mês e a medicação foi cara. Os preços da comida também subiram. Os 300 euros que deste no início do mês já acabaram. A voz do João estava irritada e hostil. Acabaram? O que andaste a fazer para gastar tudo tão depressa? Ficas em casa a coçar a micose, fazes ideia de como eu me esfolo lá fora para ganhar dinheiro. Não importa quanto te dê, gastas tudo. Andas a mandar dinheiro para a tua família, não? A minha voz soava frustrada. És engraçado. O leite da Bia, os remédios, a conta da luz, da água, mais 3 refeições completas de carne e peixe todos os dias para ti e para tua mãe. Achas que 300 euros esticam? Ganhas 4.000 euros. Tens pena de gastar cada cêntimo com a tua mulher e filha. Por quê? O João respondeu acusador. 4.000 euros são do meu trabalho. Tenho de fazer contactos, pensar na minha carreira. Se não ganhas dinheiro, cala-te e aperta o cinto. Não abras a boca só para pedir dinheiro. Inútil. A gravação terminou com o som estrondoso de uma porta a bater. O meu nariz ardeu. O sentimento de humilhação daquela noite voltou a assombrar-me. Mas antes que pudesse afundar-me na angústia, o som das notificações do telemóvel começou a tocar sem parar. Era uma mensagem do advogado Tomás. Ana, estás acordada? Consegui, através de um contacto no banco, o extrato da conta pessoal do João dos últimos 3 anos. Abre o PDF que te mandei e prepara-te. Abri apressadamente o ficheiro. Um extrato de dezenas de páginas com milhares de transações. Usei os dedos para ampliar o ecrã, seguindo cada coluna de datas, montantes e descrições, dia 5 de cada mês, tão certo como o destino. 5 de março de 2023, transferência para Otília Silva. Montante, 2.000 euros. Descrição, mesada da mãe. 5 de abril de 2023, transferência para Otília Silva. Montante, 2.000 euros. Descrição, mesada abril. 5 de maio de 2023, transferência para Otília Silva. Montante, 2.000 euros. A minha visão ficou turva e o coração batia a 1000 no peito. Fiz scroll rápido pelas páginas. Foi assim durante 3 anos. Sem falhar um único mês, o João retirava dinheiro do patrimônio comum do casal diretamente para a conta da mãe. 2.000 euros por mês, metade do salário dele. A mensagem do Tomás surgiu no ecrã. Já fizeste as contas. No total, nos últimos 36 meses, o teu querido marido desviou 72.000 euros para a dona Otília. Esse dinheiro, de acordo com o Código Civil e Regime de Bens, foi gerado durante o casamento e é, naturalmente, patrimônio comum. Ele transferiu-o em segredo sem o teu consentimento. 72.000 euros. Aquele número foi como uma chapada monumental na minha cara, destruindo qualquer resquício de orgulho e o pouco que sobrava do sentimento conjugal. Fiquei paralisada, as mãos a tremer agarradas ao telemóvel. Como tinha eu vivido nestes 3 anos? Usei as mesmas 3 roupas desbotadas sem sequer ter coragem de comprar um batom. Contei os tostões no mercado para comprar os vegetais mais baratos ao final do dia. Houve noites em que a Bia teve febre alta e eu revirei as gavetas sem encontrar 15 euros, tendo a humilhação de bater à porta dos vizinhos para comprar um xarope, e o meu marido a chegar à casa bêbado, vindo de jantares. Fui insultada, chamada de parasita, menosprezada pela mãe dele como um fardo. Pisaram-me no lodo da insegurança, e nas minhas costas passavam milhares de euros um para o outro. Ele tinha a crueldade de ver a própria filha usar um casaco que já lhe servia mal, mas atirava 2.000 euros todos os meses à mãe para que ela esbanjasse. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto,
caindo no ecrã iluminado com os números frios. Depois a segunda, a terceira. Mordi a mão para não soltar um soluço, com medo de acordar a Bia. Chorei pela minha própria estupidez. Chorei pelos anos de juventude de uma mulher que confiou na palavra sacrifício. Mas sabia que estas seriam as últimas lágrimas que deitaria pelo homem desprezível chamado João. Limpei as lágrimas e o meu olhar tornou-se frio e cortante. Fechei o telemóvel e mandei uma única mensagem ao Tomás. Obrigada. Já tenho as armas todas. Desta vez vou recuperar tudo até ao último cêntimo. Naquela noite em Tavira, lá fora reinava o silêncio, mas dentro de mim a verdadeira tempestade começava a formar-se. Espera pela tua vez, João, que o ladrão acaba sempre por ser apanhado. Na manhã seguinte, o canto dos pássaros na varanda do hotel acordou-me. A Bia ainda estava enroscada nos cobertores, com um sorriso nos lábios, certamente a sonhar com o castelo de areia gigante do dia anterior. Espreguicei-me e peguei no telemóvel. Mal desbloqueei o ecrã. Dezenas de notificações saltaram aos olhos. A dona Otília tinha mudado de tática. Em vez das chamadas aos gritos do dia anterior, tinha enviado 3 mensagens de voz acompanhadas de uma fotografia de uma perna engessada e muito branca. Coloquei os auriculares e carreguei no play. A voz da dona Otília soou fraca e melosa, tentando espremer cada gota de drama. Ana, sou eu, a mãe. Desculpa por ter levantado a voz ontem. A minha perna dói-me tanto. A noite passada latejou tanto que não preguei olho, filha. O João é um homem muito desajeitado, não sabe cuidar de doentes. Até para fazer um copo de leite entorna tudo. Sou velha, sozinha, e sinto-me tão abandonada neste hospital. Estás chateada, tens razão, mas em nome destes 10 anos, não podias trazer a Bia para me ver. Preciso de ti, Ana. Se não tivesse ouvido a gravação em que ela se ria com a vizinha, provavelmente teria ficado comovida. Uma atuação digna de um Oscar. Sorri ironicamente e ampliei a fotografia que ela enviou. A foto mostrava a parte inferior do corpo da dona Otília na cama de hospital, uma perna envolta num gesso muito branco da barriga da perna ao calcanhar. Mas, infelizmente, até os melhores guiões têm falhas. Usei 2 dedos e fiz zoom lentamente. O primeiro erro, o ângulo da fotografia de cima para baixo, apanhou acidentalmente o reflexo no espelho do roupeiro em frente à cama. No espelho, a minha sogra, cheia de dores que não prega olho, estava deitada de perna traçada, exibindo orgulhosamente uns grandes e brilhantes brincos de pérolas. Quem é que vai para as urgências com a perna desfeita e ainda tem tempo para pôr brincos e maquilhar-se? Continuei a deslizar para os dedos dos pés que saíam das ligaduras. Segundo erro, os 5 dedos dos pés estavam perfeitamente alinhados, com a pele lisa, clara, sem qualquer inchaço ou hematoma de quem sofreu um trauma grave. Pior ainda, o dedo grande do pé ainda tinha vestígios de verniz cor de vinho, que tinha sido tirado à pressa e não muito bem limpo. Dei uma gargalhada. Muito bem, se gostas de representar, eu entro no teatro. Fiz uma chamada de vídeo direta para a dona Otília. Só ao 4º toque é que ela atendeu. O ecrã estava escuro. Ela tapou intencionalmente a câmera, deixando escapar apenas uns gemidos fracos. Ai, Ana, és tu. Ainda bem que ligaste. Dói-me tanto. Mantive um tom calmo e uma preocupação fingida. Sim, sou eu. Precisa de alguma coisa no hospital? Falta-me tudo, filha. Não tenho ninguém para cuidar de mim. Vê se apanhas um voo esta tarde e vens para cá. A mãe está em casa à tua espera. Em casa? Levantei a voz fingindo surpresa. Ontem disse-me que estava na ortopedia do hospital. Como é que já está em casa? Os médicos dão alta a quem partiu a perna assim tão rápido? Do outro lado houve silêncio por uns segundos. Os gemidos pararam de repente. Ela gaguejou. Ah, é que o hospital estava tão cheio. Camas juntas. Tive medo de apanhar alguma doença e pedi ao João para me trazer para casa para me tratar cá. É só uma perna partida. Em casa respira-se melhor. Segurei o riso e dei a estocada final. Assim é melhor. Ainda bem que está em casa. Ontem, antes de sair, como tinha medo que lhe faltassem vitaminas, comprei um frasco de cálcio americano muito caro para as articulações. Escondi-o bem debaixo da sua cama, ao pé daquela caixa de cartão velha. Peça ao João para lá ir buscar para os ossos sararem rápido. O quê? Remédio de cálcio? A voz da dona Otília ficou de repente estridente, perdendo totalmente a rouquidão fingida de há pouco.
Ao perceber que se descaiu, tossiu e baixou o tom. Ah, sim, vou dizer-lhe para procurar, mas tu tens de vir massajar-me a perna. Não é preciso procurar, dona Otília. Mudei o tratamento e o tom de voz repentinamente, tornando-se frio e cortante. Aquele frasco de cálcio nem foi aberto. O seu médico deve ter se esquecido de avisar. Com uma perna partida, o pé devia estar inchado e roxo, e não lisinho e com restos de verniz cor de vinho como na foto que me enviou. Para a próxima vez que encenar algo, lembre-se de tirar os brincos de pérolas. Ir para o hospital assim tão chique faz parecer que vai para um baile de gala. Tu, como te atreves? A voz da dona Otília guinchou do outro lado, como se a tivessem pisado. Ouviu-se um estrondo de algo a partir, e a chamada foi desligada abruptamente. O primeiro embate acabou rápido. Atirei o telemóvel para a cama e espreguicei-me animada. Passados 5 minutos exatos, o telemóvel vibrou com força. Nem precisei de olhar para o ecrã para saber quem era. O João. Desta vez bebi lentamente um pouco de café que a recepção me tinha acabado de trazer ao quarto e só depois atendi. Estás louca? O grito furioso do João obrigou-me a afastar o telemóvel. Como ousas ligar a provocar a minha mãe, ela ficou tão nervosa que teve um pico de tensão e desmaiou. Que tipo de nora és tu? Para onde levaste a Bia? Diz já ou vou à polícia reportar o rapto e emitir um mandado de captura nacional. Estalei a língua e respondi calmamente a cada palavra, como se fossem marteladas no ego dele. Rapto? Andas a alucinar, João. Sou a mãe dela. O meu nome está na certidão de nascimento. Levar a minha filha a passear é rapto segundo que lei? Se és tão esperto, vai lá à esquadra. Aproveita e leva o falso gesso da tua mãe para os polícias verem. Um crime de fraude dá que pena? Não. Não tentes dar a volta ao texto. O João sibilou, mas a voz já estava mais fraca agora que o seu teatro tinha sido exposto. És uma ingrata. Todos estes anos esfolei-me a trabalhar para te dar boa vida, e agora que a minha mãe está doente, viras-te contra mim. Queres fazer fitas? Podes ir-te embora de vez. Dou-te autorização, mas garanto-te que desta casa e do dinheiro da poupança não levas um cêntimo. Vais para o olho da rua de mãos a abanar. Chegados a este ponto, não perdi mais tempo em discussões vazias. As minhas armas estavam prontas, só esperava a oportunidade para tirar a cavilha da granada. De mãos a abanar? Sorri com desprezo. João, achas mesmo que eu sou a estúpida que passou os últimos 5 anos fechada na cozinha a servir-vos? Que coincidência, também tenho algo que gostava que reportasses à polícia por mim. Que truque vais inventar agora? O João ficou à defesa. Dizes que me sustentas. Então explica-me o valor de 72 mil euros. Falei devagar, acentuando a quantia fatal. Fez-se silêncio absoluto do outro lado da linha. Até a respiração ofegante do João pareceu parar. Continuei a encostá-lo à parede, não lhe dando escapatória. Estás calado por quê? Senhor diretor de 4 mil euros por mês, que dá 300 euros à mulher e manda 2 mil todos os dias 5 para a conta da dona Otília com a descrição mesada da mãe. Sabes que de acordo com o regime de bens comuns, os rendimentos auferidos durante o casamento são de ambos? Desviaste milhares de euros ao longo de 3 anos sem o meu consentimento. Se eu entregar ao tribunal as dezenas de páginas do teu extrato bancário, achas que a conta da tua mãe não é congelada de emergência? A polícia investiga esquemas de dissipação de patrimônio conjugal num instante. Como? Como é que arranjaste isso? A voz do João quebrou, a tremer num pânico total. Gaguejou sem conseguir formar uma frase. A sua máscara de homem arrogante estava completamente desfeita, revelando a cobardia de um ladrão apanhado em flagrante. Isso não é problema teu. Interrompi-o friamente. Diz à tua mãe para parar de fingir e prepara-te para vomitar metade desse dinheiro para mim. Não vou permitir que eu e a minha filha sejamos prejudicadas mais um minuto. Sem esperar a reação dele, desliguei. A Bia esfregou os olhos e levantou-se na cama, com a voz ensonada. Mamã, vamos outra vez à praia? Virei-me para minha filha, sorri e abracei o seu pequeno corpo que cheirava a leite. Vamos sim. Hoje a mamã e a Bia vão comer os melhores pratos de Tavira. O sol da manhã brilhava intensamente pela janela. A tempestade que eu tinha criado levou a máscara daquela família. A partir de agora, o controlo era totalmente meu.
O ladrão, afinal, tinha se metido com a mulher errada. Estava sentada, relaxada, a ver a Bia a devorar um bolo de morango numa pequena pastelaria junto ao rio Gilão. O telemóvel vibrou. Desta vez não era uma chamada com gritos ou ameaças, mas uma mensagem fotográfica no WhatsApp enviada pelo João. Passei o dedo pelo ecrã sem interesse e deparei-me com uma folha com o símbolo da República e uma frase a negrito. Citação do tribunal. Autor: Hugo Silva. Réu: João Silva. Assunto: litígio de contrato de mútuo, no valor de 50 mil euros. Aquele Hugo não é o tio materno do João, o irmão da dona Otília. Franze a testa, e antes que pudesse processar a informação, o ecrã piscou com o nome do João a ligar. Em total contraste com a atitude arrogante e autoritária da manhã, a voz que saiu do telemóvel era fraca, rouca e pateticamente trêmula. Ana, querida, ainda bem que atendeste. Ajuda-me, por favor. Mexi a minha limonada sem pressa, com uma voz gelada e imóvel. Ajuda. Ainda de manhã querias chamar a polícia para me acusar de rapto. Onde está o imponente diretor de 4 mil euros por mês? Por que é que agora choras tanto? Eu errei. Perdoa-me. A respiração dele no telemóvel era intercalada com fungadelas, como uma criança depois de levar uma tareia. O tio Hugo meteu-me em tribunal. Levou uma promissória ao tribunal a exigir a dívida. Ameaçou que se eu não pagar os 50 mil euros, vai executar a penhora da casa onde vivemos. Eu não sei de onde tirar o dinheiro. A minha mãe soube disto e desmaiou. Ainda não acordou. Tu, tira aqueles 10 mil euros que tens poupados para me ajudar por agora e depois vamos aos teus pais pedir mais emprestado. Soltei uma gargalhada que se misturou com a música ambiente do café, mas os meus olhos eram de gelo. Estás a alucinar, João? A minha família é humilde. Os meus pais são agricultores. Nem tem reforma. Onde é que tem milhares de euros para te emprestar? E desde quando caiu uma dívida destas do céu? Achas que eu e a tua filha vamos partilhar a dívida de 50 mil euros do teu tio? O João gaguejou bastante até conseguir confessar um segredo de fazer cair os queixos. Há 3 anos, quando já estávamos casados, o tio Hugo convidou-me para entrar numa sociedade para comprar uns terrenos no Alentejo para lucro fácil. Ele disse que o projeto era lucro certo. Eu estava com muita ambição, mas não tinha liquidez. Fui perguntar à minha mãe, e ela sugeriu-me: assinas um papel a dizer que deves 50 mil euros ao tio, como se ele te tivesse adiantado o dinheiro para entrares no negócio e servir de garantia, e todos os meses tiras metade do teu ordenado e dasmo, que eu pago as mensalidades ao teu tio. Ao ouvir isto, todas as peças do puzzle encaixaram perfeitamente na minha cabeça. Abanei a cabeça prolongando o tom de sarcasmo. Foi por isso que transferias regularmente 2 mil euros para a tua mãe. Ao longo dos últimos 36 meses, 72 mil euros no total. Ouviste a tua mãe, escondeste o dinheiro da tua mulher e filha para ires investir em terrenos. É isso? Ana, juro que só fiz isso porque queria ganhar mais dinheiro para a nossa família. O João chorou e justificou-se. Mas agora o projeto foi por água abaixo. A empresa dos terrenos era burla e o dono fugiu. O tio Hugo ficou endividado até ao pescoço. Ele agora virou-se contra nós. Pegou no papel da dívida, escrito a preto no branco, que eu, burro, assinei naquela altura, e pôs-me em tribunal. Ele diz que a mãe não lhe deu um único cêntimo das prestações. A tua sogra não lhe deu nada. Dei um sorriso irônico, e uma onda de satisfação subiu-me ao peito. O ladrão tinha acabado por ser enganado pelos próprios cúmplices. Exato. Agora fui falar com ela, mas ela agarra-se ao peito a queixar-se e não diz para onde foi o dinheiro. O tio Hugo precisa de se safar e não quer saber da família, exige que eu pague a dívida daquele papel do meu bolso. Ana, esta dívida foi feita durante o casamento. Temos de a suportar juntos. Não me podes deixar afundar sozinho. És a minha mulher. Aquelas palavras minha mulher a sair da boca do João soavam tão baratas e nojentas. Toda a minha juventude, os meus sacrifícios mudos, ele pisou-os sem piedade. Quando tinha dinheiro, enviava-o em segredo para a mãe, tratando-me como uma estranha. Agora que o desastre aconteceu, agarra-se a mim e puxa da carta da dívida comum para me obrigar a suportar a ignorância e ganância dele. Respirei fundo, forçando cada sílaba.
usando todo o conhecimento e a perspicácia de uma pessoa encostada à parede para destruir aquela ilusão ridícula. João, abre bem os ouvidos. Queres falar de leis, então falemos de leis. De acordo com a lei portuguesa, uma dívida contraída por um dos cônjuges, sem o consentimento do outro, e que não visa responder às necessidades da vida familiar, é da exclusiva responsabilidade do cônjuge que a contraiu. Do outro lado, o João susteve a respiração. Continuei a atirar baldes de água fria sobre a inocência dele. O papel onde assinaste o empréstimo de 50.000 euros do teu tio Hugo tem a minha assinatura. Não. Foste investir milhares de euros em terrenos. Falaste nisso comigo alguma vez? Não. Nestes 10 anos, esse dinheiro alguma vez comprou uma lata de leite para a Bia ou alguma roupa para mim? Também não. Mas... O João gaguejava em desespero, os seus argumentos totalmente destruídos. Fizeste o empréstimo por tua conta, enganaste a tua mulher e deste secretamente o dinheiro à tua mãe. O investimento foi uma ideia vossa. Tu, a tua mãe e o teu tio. Vocês os três sentem-se à mesa e resolvam isso. Essa dívida é tua por te teres metido num buraco sozinho. Nem tentes arrastar-me e a Bia para o lixo que vocês criaram. Ana, não tens coração. O João passou da súplica ao ódio. O seu grito estridente fez-se ouvir. Queres ver-me na prisão? Queres ver esta casa destruída para ficares satisfeita? És uma mulher cruel. O homem cruel és tu, marido. Respondi com calma, sem me deixar afetar. Um diretor que ganha 4.000 euros por mês e deixa a mulher e filha passar fome para dar fortunas à mãe e agora sofre penhoras da própria mãe e tio. Isto chama-se karma, João. O preço da tua cegueira e do teu machismo vais ter de o pagar sozinho. Após isto desliguei. Um segundo depois entrei nas definições e bloqueei o número do João e de toda a família dele. Encostei-me à cadeira e acabei a minha limonada. O travo cítrico e fresco desceu-me pela garganta. Ao olhar para o rio sob o brilho dourado do pôr do sol, o meu coração sentia uma paz invulgar. Houve um breve instante de pena pela cegueira de um homem que confiou demasiado nos laços de sangue e foi apunhalado pelos próprios familiares. Mas esse sentimento foi logo superado por uma satisfação imensa. A tempestade que eu esperava tinha finalmente desabado sobre aquela casa. Aquele contrato de dívida era a sentença de morte para 10 anos de comportamentos tóxicos do João. Quanto a mim, só tinha de assistir de braços cruzados enquanto se destruíam mutuamente, preparando o último passo para recuperar a justiça que eu e a minha filha merecíamos. O voo de Faro aterrou no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa às 4 da tarde. Ao contrário do sol quente do Algarve, Lisboa recebeu-nos com uma tempestade, com nuvens escuras a tapar o céu. Mas o temporal lá fora não era nada comparado com a verdadeira tempestade que me esperava nas chegadas. Eu, com uma mão a puxar a mala amarela e a outra a segurar na Bia, tentava atravessar a multidão que esperava por táxis. De repente, detrás de um grande pilar, surgiu um vulto escuro a correr na nossa direção. Uma mão brutal estendeu-se, agarrou no meu pulso e puxou-me com uma força que me fez cambalear. A mala caiu no chão e a Bia deu um grito de susto. Tens coragem de voltar? Vens já para casa comigo. Olhei para cima. Era o João. Mas o seu aspecto não tinha nada a ver com o arrogante diretor de antes. O homem que antes exibia camisas engomadas e perfumadas parecia agora envelhecido uns bons 10 anos. O cabelo estava despenteado e oleoso, a barba por fazer. A camisa de marca estava amarrotada e cheirava a suor azedo. Os olhos do João estavam vermelhos e injetados de desespero e raiva. Afastei a mão dele, agarrei na Bia e escondia nas minhas costas com um olhar que cortava como uma faca. Larga-me, estamos num sítio público, não faças um escândalo. Tu e eu já não temos uma casa para a qual eu possa voltar. Não voltas? O João rangeu os dentes, deu um passo em frente, encurralando-me contra o pilar do aeroporto com o seu corpo. Achas que me espetas a faca, abandonas-me na desgraça e sais ilesa? Achas que podes simplesmente levar a Bia? Dá-me já a caderneta com os 10.000 euros para eu tentar resolver a minha situação, e a guarda da Bia vai ser minha no tribunal. Uma desempregada parasita que viveu à minha custa durante 5 anos acha que tem algum direito de pedir a guarda da criança. A ousadia do João deu-me arrepios, e uma onda de nojo subiu-me pelo corpo. Mesmo agora,
Quando o próprio tio lhe enviava credores à porta, ele ainda queria o pequeno pé de meia da mulher e usava a filha para fazer chantagem. Alguns passageiros e polícias começaram a olhar e a sussurrar. Levantei-me, mantive a cabeça erguida e olhei diretamente para os olhos vermelhos do João, sem vacilar um único momento. A dignidade de uma mãe não permite que eu roube o dinheiro do leite da minha filha para alimentar a ganância dos outros. Queres tentar a guarda? Muito bem. Vamos ver o que o tribunal e o teu tio Hugo acham quando ouvirem isto. Sem hesitar um segundo, tirei o telemóvel do bolso do casaco, pus o volume no máximo e cliquei na gravação da nossa chamada dessa manhã. A voz do João soou clara, patética e admitindo a culpa no meio da confusão do aeroporto. Assinas um papel a dizer que deve 50 mil euros ao tio, como se ele te tivesse adiantado o dinheiro, e todos os meses tiras metade do teu ordenado e dás à mãe. O rosto do João mudou em segundos, de vermelho de raiva a pálido, para finalmente ficar cinzento como um cadáver. Os seus lábios tremeram, os seus olhos arregalaram-se, a olhar para o telemóvel na minha mão como se visse o demônio. Aquela gravação era o seu calcanhar de Aquiles. Era a prova cabal de que a dívida dos 50 mil euros era uma burla combinada entre o João, a mãe e o tio Hugo, e ainda mais grave, mostrava que ele sabia muito bem que andava a desviar dinheiro do patrimônio comum para a mãe. Se este ficheiro chegasse às mãos da polícia, ou aos ouvidos do tio Hugo agora que ele estava encurralado pelos credores, o João nunca mais se ia conseguir levantar. Parei a gravação, guardei o telemóvel e baixei a voz num tom assustadoramente frio e mortal. Desaparece da minha vista. Se deres mais um passo em direção a mim, envio já esta gravação ao teu tio Hugo e ao advogado de acusação. Se ele souber que vocês se juntaram para o lixar durante estes 3 anos, achas que ele te deixa escapar com vida? O João recuou um passo, as pernas tremeram-lhe e a testa cobriu-se de suor frio. Abriu a boca para dizer algo, mas a garganta secou-lhe. A cobardia e a mania de dominar os mais fracos desabaram completamente quando foi encostado à parede. Virei costas friamente, peguei na mão da Bia e andei rapidamente para a saída, fazendo sinal a um táxi que aguardava. Através do espelho retrovisor com pingos de chuva, ainda consegui ver o João petrificado na entrada, os ombros caídos, numa figura tão miserável como uma marioneta a quem cortaram os fios. Levei a Bia para um pequeno hotel no bairro de Alvalade. Este seria o nosso porto seguro temporário para fugir daquela confusão. Depois do banho e de a Bia ter adormecido, encostei-me ao sofá e o ecrã do telemóvel piscou com um número desconhecido. Percebi de imediato de quem era, já que todos os números daquela família tinham sido bloqueados. Sorri de canto, atendi e liguei também a gravação automática. Sua cabra nojenta, sua víbora. A voz estridente da Dona Otília guinchou no altifalante, cheia de raiva extrema. Nem sombra daquela velha fraca que pedia ajuda na manhã de ontem. Vês o teu marido desgraçado, não tens pena, e ainda o encostas à parede. Onde estão os 10 mil euros que escondeste nesta casa? Traz isso tudo já para cá para pagar ao tio Hugo, senão mando uns marginais esfolarem-te viva. Sua ingrata, alisei o cabelo com tranquilidade. Servi-me de um copo de água e dei um gole. Esperei até ela se fartar de insultar e começar a ofegar antes de falar lentamente, como se comentasse o estado do tempo. Dona Otília, a senhora enganou-se na pessoa. Eu não tenho o dever de pagar uma dívida podre gerada pela sua própria ganância e do seu filho. E não gaste o seu fôlego a ameaçar-me. Achou que eu fui um fardo durante 5 anos, ao ponto de se pôr em cima de mim, achando que eu não sabia para onde ia o meu dinheiro e o do seu filho. Oh, o que é que tu andas a dizer? A voz dela gaguejou. 72 mil euros. Disse os números devagar. Cada número soava como uma martelada. O dinheiro que o seu filho desviou e transferiu para si durante 36 meses, a senhora não andou a pagar o empréstimo ao senhor Hugo. Pois não. Fez-se um silêncio aterrorizador do outro lado da linha, ouvindo-se apenas um suspiro engasgado. Soltei uma risada de desprezo e dei-lhe a machadada final. O trunfo que o advogado Tomás se desdobrou para encontrar através dos seus contactos no registro predial na tarde de ontem, Isondo. O meu advogado já verificou os papéis. Que coincidência! Nos últimos 3 anos, o seu nome consta no registro predial de 2 parcelas de terra muito bem localizadas no Alentejo.
A sua reforma é de umas centenas de euros e o seu pequeno almoço já é contado ao tostão. De onde tirou dezenas de milhares de euros, se não foi de esvaziar a conta conjunta do meu casal? Tu, como é que ousas investigar-me? A dona Otília estava num pânico tremendo, soando agora como um assaltante apanhado e iluminado com uma lanterna em plena luz do dia. Eu ouso, sim. Respondi num tom seco e gelado, destruindo totalmente qualquer hipótese de resistência da parte dela. E esse dinheiro, perante a lei, é considerado patrimônio comum adquirido durante o casamento. A senhora e o seu filho aliaram-se, enganaram e transferiram esses valores. Amanhã de manhã, o processo de divórcio e o requerimento de providência cautelar para congelamento das contas e bens rurais dará entrada no tribunal competente através do meu advogado. Prepare-se para vender essas terras e vomitar metade desse dinheiro para mim e para a Bia, antes que o seu irmão mande marginais cobrarem-lhe na casa onde mora. Ei! Ah! Meu Deus! Um guincho estridente e engasgado foi ouvido, seguido de um barulho de coisas a partir-se, o telefone a cair violentamente contra os azulejos do chão e um baque surdo de um corpo a cair no chão. A linha ficou em confusão com os gritos assustados da Dona Teresa, a vizinha, e da mulher há dias. Dona Otília. Dona Otília, o que aconteceu? Ajuda! A Dona Otília desmaiou. Desliguei friamente o telemóvel e atirei-o para o lado. Lá fora a chuva intensa caía sobre as janelas do hotel, mas dentro deste quarto quente, olhando para a pequena Bia a dormir tranquilamente com as bochechas rosadas, eu senti-me radiante. A tempestade abateu-se de facto. Eu já não era mais o galho seco resignado a aceitar as chicotadas do destino. Transformei-me naquele que está no centro do furacão a controlar os ventos, arrancando a máscara podre de toda aquela família cruel. 3 dias depois daquela chamada fulminante, marquei um encontro com o João para resolvermos tudo de vez. O local escolhido não foi um restaurante caro, nem um café climatizado, mas uma pequena esplanada debaixo da copa dos plátanos, em frente ao tribunal. O João chegou com 15 minutos de atraso. Quando saiu do TVDE, quase não reconheci o marido altivo e orgulhoso que tinha conhecido. O diretor impecável tinha envelhecido uns bons 10 anos num ápice. O cabelo estava sujo, a barba continuava por fazer e os olhos estavam rodeados de enormes olheiras vermelhas, como as de alguém com insônias graves. O João arrastou os pés, calçando os seus sapatos de fato gastos, e sentou-se na cadeira de plástico verde que rangeu com o seu peso. Empurrei o acordo de partilha de bens, as condições da custódia parental e uma caneta na direção dele, e continuei a beber um chá gelado. Lê. Se não houver objeções, assina. Entregamos já isto no tribunal aqui em frente e arrumamos o assunto rapidamente. O João pegou no papel a tremer, passou os olhos, e quando chegou à secção da partilha de bens, as suas mãos apertaram as bordas do papel. As suas veias sobressaíram. Ana, estás a encostar-me à parede, exiges a guarda da Bia. Eu aceito, mas queres que eu te pague 36 mil euros, ou seja, metade do dinheiro que transferi para a minha mãe. Tu sabes perfeitamente que o tio Hugo contratou capangas e que todos os dias atiram tinta vermelha para o meu pátio por causa da dívida. A minha mãe teve um pequeno AVC após o choque do outro dia e está nas urgências. De onde queres que eu arranje 36 mil euros para te dar agora? Ele atirou o papel para cima da mesa, inclinou-se para a frente e com voz ofegante suplicou. Amor, são 10 anos de casamento. Eu sei que as coisas arrefeceram, mas pelo amor à juventude que passamos juntos, peço-te, retira a parte do dinheiro agora. Deixa-me resolver a minha situação, salvar a minha mãe e esta casa. Juro-te que vou mudar, compensar-te a ti e a Bia. Ao ouvir as palavras amor e juventude, o meu estômago revoltou-se. Olhei de frente para os seus olhos chorosos de crocodilo, enfatizando cada palavra afiada. Amor? De que raio de amor estás a falar, João? É o amor de me tratares como uma criada durante 5 anos, atirando-me 300 euros por mês à cara, enquanto me insultas como uma parasita? Foi o amor que tiveste quando deitaste a comida do nosso aniversário ao chão, cortaste-me a perna e atiraste a conta da tua mãe à minha cara? Onde estiveste quando desviavas 2.000 euros para a tua mãe, enquanto a nossa filha mal tinha fraldas limpas? E quando a tua mãe fingiu ter partido a perna para me infernizar, tu alinhaste com ela. Onde esteve esse teu amor?
Eu não sou cruel por te pedir 36 mil euros. Apenas estou a reclamar aquilo que me pertence e a minha juventude de volta. Sendo exposto por mim na sua cruda realidade, o rosto suplicante dele transformou-se novamente na habitual atitude de vergonhosa arrogância. Ele cruzou os braços sobre o peito e rosnou. Não sejas parva, não te estiques. As terras no Alentejo estão em nome da minha mãe. Se tens tanta lata, vai processar. Lá ela. Nunca vou assinar este papel. A Bia é minha filha. Vou pedir a custódia parental ao tribunal. És uma desempregada. Como queres que o juiz dê a criança a alguém sem rendimentos? Sorri. Um sorriso frio e cheio de intenções mortais. Esperava exatamente por isto. Abri a mala, retirei uma fina pasta com documentos impressos e atirei-a à mesa de forma estrondosa. Desempregada? Rime. Atualiza-te, João. Acabei de ser admitida como editora efetiva na maior editora do país. Tenho o meu contrato de trabalho a tempo inteiro com um ordenado inicial de 1.200 euros. Sou mais do que apta e tenho a capacidade financeira para ficar com a Bia. E quanto a ti? Com que moral achas que tu, um autor de um desfalque de fundos da empresa, vai disputar a guarda comigo? O rosto do João mudou imediatamente. Deitou os olhos à pasta abismado. Tu, estás a alucinar. Que desfalque. Bate com o dedo indicador sobre o papel, pronunciando cada sílaba. O Tomás, o meu advogado, tem mais contactos do que pensas, João. A sério que achaste que ninguém ia dar por teres estado encurralado, forjado documentos e retirado 20 mil euros dos fundos do projeto de comunicação da tua empresa na semana passada para tentares acalmar o teu tio? Esqueceste-te de que a chefe de contabilidade da tua empresa é familiar do Tomás? Toda a prova de transferência indevida e a tua assinatura falsificada estão nestas cópias. O João parecia ter sido atingido por um raio. Todo o seu corpo afundou-se na cadeira, suava em bica, e a parte de trás da sua camisa ficou encharcada. Os seus dentes batiam. Inclinei-me, e a minha voz foi a sua sentença de morte pairando sobre ele. Dou-te duas opções. Uma, pegas mansamente na caneta, assinas o papel, entregas-me a guarda e transferes o valor equivalente às terras como garantia para cobrir os teus desvios até aos 36 mil euros. 2. Podes rasgar o papel. Garanto-te que meia hora depois de sairmos desta esplanada, todas as provas de desfalque vão estar direitinhas na secretária do Conselho de Administração da tua empresa. O desfalque de 20 mil euros dá direito a alguns anos de prisão, sabes disso, não é? Apanhas anos de cadeia e depois vemos de onde tiras dinheiro para pagar aos criminosos do teu tio e como geras capacidade para competir comigo no tribunal. O ar ao nosso redor congelou. O barulho de Lisboa e dos elétricos que passavam soava distante. O João olhou para mim aterrorizado, transitando de um olhar vingativo para um medo e, finalmente, para a humilhação total. Com as mãos trêmulas, pegou na caneta e assinou com um rabisco irregular e trêmulo, tremendo compulsivamente. Ele tinha assinado o fim dos seus 10 anos de tirania sobre mim e a condenação de vida provocada pelas suas próprias ações. 1 hora depois, saímos do tribunal. Com o recibo na mão com o carimbo do tribunal, a marcar o dia para buscar a decisão final carimbada, coloquei-o cuidadosamente na minha pasta. Nem me dei ao trabalho de olhar para a figura abatida do João, que partia devagar pela calçada. O céu lisboeta ao final da tarde tinha aberto, com raios de sol amarelo a penetrarem pelos ramos das árvores. Passei por uma florista de rua, parei e comprei o ramo de girassóis maior e mais brilhante que ali havia. Com as flores nas mãos e o cheiro fresco do ar, senti que a tempestade tinha finalmente ficado para trás. 2 semanas depois de o João ter assinado trêmulo o papel, caminhei para a sala de audiências do tribunal com a cabeça erguida. O julgamento daquele dia discutia um litígio civil sobre o contrato de mútuo no valor de 50 mil euros. Tio Hugo, na posição de queixoso, estava sentado de perna cruzada com um ar de vitória indisfarçável. Em frente a ele, o João repousava a cabeça sobre a mesa. Atrás dele estava a dona Otília, agora visivelmente abatida com o lado direito do rosto descido, sequelada pelo seu pequeno AVC, que a confinou a uma cadeira de rodas. A batida do martelo do juiz soou forte. Dou a palavra ao autor, Hugo Silva. Hugo levantou-se, apressado. Meritíssimo juiz, há 3 anos,
O meu sobrinho João pediu-me 50 mil euros para um negócio de investimento. Ele mesmo fez o acordo de mútuo. Ele prometeu e afiançou o retorno. Mas agora que o projeto faliu, faz de desentendido e não me pagou nem um cêntimo. Peço ao tribunal que o obrigue a devolver os 50 mil euros. Caso não o faça, que haja a penhora sobre o imóvel onde eles habitam. O juiz abanou a cabeça e virou-se. Réu João Silva reconhece a assinatura e a dívida perante o tribunal. O João pôs-se de pé desajeitado. A sua voz embargou. Meritíssimo juiz, a assinatura é minha, mas eu fui enganado. Aqueles 50 mil euros nunca chegaram às minhas mãos. O Hugo convidou-me para o projeto. Ele disse-me para eu escrever este documento como se ele estivesse a adiantar o capital da minha parte, e eu fui cego e obedeci à minha mãe. Transferia 2.000 euros todos os meses do meu ordenado à minha mãe, para que ela devolvesse tudo ao meu tio. Fui roubado pela própria família. O Hugo esmurrou a mesa e apontou. Mentiroso! Otília, diz aqui a todos se eu recebi ou não as prestações. O teu negócio faliu e agora vens atirar as culpas para o teu tio. A dona Otília, presa à cadeira de rodas, tinha a mão a tremer. Sem conseguir produzir qualquer som, rebentou num pranto sofrido, balbuciando algo. O juiz bateu com o malho e olhou para mim. Senhora Ana, na posição de esposa à data da contração da dívida, que opinião tem perante o pedido de penhora dos bens do réu, que também lhe pertencem a si? Pus-me de pé e as costas bem erguidas. O silêncio instalou-se de forma estrondosa na sala. Falei pausadamente. Meritíssimo juiz, queria apenas sublinhar que a referida dívida foi criada pessoal e unilateralmente pelo senhor João, sem o meu conhecimento. E também ressalvar que ela não visou quaisquer necessidades de vivência da casa familiar, e como tal, de acordo com o regime da nossa lei civil, eu peço isenção de penhora sobre a casa comum para suportar esta dívida pessoal. Não aceito qualquer pedido de penhora sobre a casa. Tu devias suportar as dívidas da casa. Quem vai ser se não fores tu? Disse Hugo. Ignorei o descaramento do tio do João. Fiz sinal ao advogado Tomás e este levantou-se. Meritíssimo juiz, o Tomás abriu a pasta com uma pendrive prateada. Nós não apenas rejeitamos o processo de penhora, como temos os argumentos necessários para provar a natureza fraudulenta deste acordo protagonizado pelo Sr. Hugo. O Tomás revelou o vídeo escondido feito pela vizinha Teresa, num beco de trás da casa da dona Otília. O juiz aprovou a exibição do vídeo. Nas imagens, o tio Hugo discutia violentamente. Vais ficar com tudo para ti? Exclamou ele. Ele deu-te mais de 70 mil euros nestes 3 anos, e com ele compraste 2 montes no Alentejo, enquanto que eu representei o papel do credor que cobrava por projetos falsos, e tu só me deste 1.500 euros pelo papel. Ameaçam-me todos os dias, e se não me deres uma boa quantia, eu arrasto isto ao tribunal. És doido? Eu trouxe-o ao mundo, não posso deixar o dinheiro a rodos para a mulher dele. Exige o papel no tribunal. Pressiona a mulher a usar o seu dinheiro guardado para compensar a penhora. Mas não, as terras não as vendo. Respondeu Dona Otília na gravação. O vídeo terminou. O ar parecia ter sido drenado da sala de audiências. O Hugo escorreu-lhe o suor pela cara num tom tão branco e desvitalizado que percebia que as prisões lhe abriam as portas. O João, desesperado, voou sob as amarras do banco e lançou-se pelo pescoço de Hugo, berrando alto num misto de rugido desesperado. Enganaste-me, mamãe enganou-me. Vocês todos roubaram de mim. O meu dinheiro e o da minha esposa. Fizeram-me ser despedido e até fui cometer um crime de desfalque à empresa à vossa conta. Destruíram-me a vida. A PSP agarrou-o imediatamente. O juiz declarou com seriedade e imponência o cancelamento da ordem e reencaminhamento de imediato às instâncias de processo penal sob suspeitas de fraude massiva perante um juízo criminal da comarca. Ademais, confirmou-se o congelamento dos bens, as terras no Alentejo da dona Otília, a favor do processo da divisão patrimonial conjugal do casamento. O João afundou-se num mar de lágrimas, as lágrimas da infâmia e de total consternação por perder a mãe, destruir o casamento com um comportamento hediondo, até virar mais que um peão nas garras de criminosos familiares. Eu olhei, sentindo apenas uma imensa calma. Tomás deu uma palmadinha no meu ombro, e o ar puro inundava os meus pulmões.
O ciclo dos 10 anos encerrava ali a sua fase. 2 semanas mais tarde, mudamo-nos eu e a pequena Bia para um apartamento limpo e modesto escondido numa ruela na Penha de França. As noites silenciosas, sem os ruídos da loucura e gritos impiedosos das humilhações outrora sentidas, abraçavam as canções de encantar. Agora precisava de recuperar o tempo nos meus 30 anos com os meus parcos 5 de experiência. Consegui a posição como editora, cuja patroa, Inês, a supervisora implacável e severa do departamento exigia: não ligo para a idade, a eficácia é rainha. Entretanto, as dinâmicas do ambiente laboral expuseram invejas e desafios quando a colega inferior Diana, com uma carranca de desafio, empurrou a enorme carga manuscrita à minha mesa, dizendo de ânimo leve: Ana, como tens anos a pesar sobre os teus olhos, trata destas folhas no fim de semana que segunda de manhã quero isso polido. O livro Brisa de Outono. É muito bruto. Aceitei calmamente. Sábado, eu editava a obra até surgir a infeliz surpresa de um episódio de febre agudo 39,5 para a minha pequena Bia. Envolta nas preocupações agudas, saí veloz de casa às urgências do hospital de Dona Estefânia. O relatório expunha febre e infecção pela garganta e ela teria de pernoitar e ser monitorizada com soro. Eu fiquei em lágrimas até o quarto ser aberto subitamente pelo vulto lastimável, que reconheci pelo rasto fedorento e alcoólico no ar. O João. Sem emprego, escorraçado devido à queixa-crime na empresa e pendurado nas providências até a pena suspensa, aproximou-se num ato forçoso, tentando simular o amável papá. Ana, filha, que duro para ti gerires esta pequena doença a sós. Dá-me uns dias. O internamento ajudo depois com as despesas. Senti-me enojada. Onde estava para recuperar valores que até deve indemnizações para as fugas? De onde raio julgas que tens crédito para isto quando eu me matei perante chamadas com uma Bia febril há 3 anos que tu ignoraste numa festa? E não queres sujar aquilo que com pureza conquisto com este esforço. Com ele, expulsei-o de cena por completo, apontando-o sem temor. O seu corpo vacilou ao observar de canto do olho o texto redigido com afinco no portátil que tinha ficado a descansar nos lençóis do internamento. Saiu escorraçado, como alma penada das amarguras que só a dor ensina. Sentei-me e, ao ver as horas a matutar o código e texto sob a força implacável de salvar o meu projeto, cliquei no enviar assim que os primeiros raios domingueiros nasceram, enviando-o com tudo exaustivamente arrumado. E ao virar o olhar materno de novo sob a Bia curada, disse à menina dócil: Mamã, não chore. A Bia está boa de novo e bem. Na segunda, a surpresa revelou-se colossal perante Inês. O livro era brilhante, perfeito, e as métricas do departamento de imprensa superaram. Ela sorriu como mulher de ferro, honrando algo forte. Bateu na mesa revelando um contrato, promovendo o aumento base para 1.500 euros, com comissões de projetos garantidos e chefe e gestora direta da literatura portuguesa nacional. Apontou de seguida um dedo na frente a Diana. A partir de agora, qualquer material é remetido à tua chefe, Dona Ana, que vos dirá como editar. Se for para dar fardos, vens ter comigo. A Diana não obteve onde se enfiar, calando de forma dócil todo o mau caráter. O telefonema seguinte soou ao cair da tarde por parte de Tomás a atualizar a fase final de sentença dos podres. Hugo cometeu fraude grave e serviu pena de 3 anos de prisão, enquanto Dona Otília forçou em apelos os juízes vendendo a propriedade e perdendo o lote, tudo servindo de devolução monetária limpa até 36 mil para cobrir os fundos que desviaram e até a última linha, os fundos da própria firma que João desviou para que evitassem pena efetiva carcerária do próprio. Hoje era o funcionário mais mal pago e distribuía caixas num armazém escuro nos subúrbios sob os míseros ordenados limitados ao teto raso da lei. Para concluir essa vitória imensa, era o 6º aniversário radioso da minha pequena e terna Bia, um bolo animado e os pratos favoritos dela, bifinhos com cogumelos e batatas fritas, que eu própria tinha providenciado na casa acolhedora da Penha de França. Num singelo momento, escutei bater no patamar de acesso à entrada. Estava diante do portal da entrada uma pessoa cuja farda parecia a roupa velha das caixas dos envios transportados e pó negro salpicava o seu rosto ossudo do suor intenso.
O João tremia ao levantar uma prenda embaraçosa enrolada em película modesta, que encerrava dentro de si um barato acessório, com uma forma ridícula, implorando com palavras secas: Ana, se podes deixar ver e ouvir o momento dela, podes deixar-me olhar-vos a sós, juro. Não restava lá qualquer compaixão, e o ódio dissipou-se de forma pura, aceitando a derrota irrevogável dele perante um novo caminho livre. Entra. A Bia apagará as velas. Entra em paz, João. E quando Bia pegou, agradeceu inocente, dizendo para o pai cuidar dos braços de trabalhar e do corpo cansado perante um abraço. Esse ato cravou no coração de João uma espada invisível que rebentou numa imensidão de aflição, asquerosas choradeiras perante o que atirou ao lixo. As súplicas rogaram para a mãe paralítica dependente e um pedaço dos recomeços familiares. Mas encerrei tudo isso oferecendo águas perante o seu sofrimento e cortando com palavras afiadas o fim final. A justiça das tuas provações e destino estão saudados de forma irrevogável e impiedosa com os resultados que te calharam a ti. És livre de seres pai se a apoiares, mas nesta casa, e como a figura marital não mais viverá sob estas portas, que ficarão presas a um antigo trancado e final. Adeus, João, não fiques, mas vai cuidar do teu próprio e doloroso fim. Ele compreendeu que quando as preciosas bênçãos se atiram borda fora no fogo do fanatismo tóxico, nunca mais retornarão, ainda que entregasse a vida perante a promessa. Acenou pela última vez com lágrimas fúnebres partindo, uma silhueta que sumiu para as ruas sombrias, desaparecendo da vida no beco estreito do amanhã que passaria. A minha filha e eu descemos pelas calçadas nas folgas de outono à beira, tejo ao entardecer sob os reflexos doces e rosados da Praça do Comércio, enquanto a brisa abafava o horizonte e as promessas das gaivotas flutuavam a par e a passo com o ritmo do sol, alaranjado a fundir a cor, como os ares frescos, marítimos. A minha Bia degustou da cereja de um gelado de cone com um grande encanto num brilho doce, a dizer que cuidará de retribuir esse doce por cada vitória nossa e, quando crescesse, amparando as nossas batalhas futuras. Abracei forte, agarrando-a e compreendendo a essência absoluta da tranquilidade ao sorrir no fim, em total plenitude, um mundo inteirinho em glórias libertadoras, após aquele caos e dor escuras que hoje jazem inertes sob memórias mortas da dor outrora suportada e pisada, erguendo a coragem invencível nas lides radiantes de quem desbravará pela liberdade. E afinal, o sol brilhava. O furacão apagou-se de forma derradeira. Desbravarei perante as luzes da estrada grandiosa com os largos raios e alegrias de amanhãs gloriosos.